Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o vereador de Belo Horizonte, Bruno Miranda, líder do prefeito Fuad Noman na Câmara e agora candidato ao Senado pelo PDT. Primeiro, antes de dar o bom dia para ele, eu queria agradecer a colaboração do candidato ao Senado, vereador Bruno Miranda. A gente havia dito no começo do jornal que o Café com Política começaria às 8h15 da manhã, mas a gravidade disso que aconteceu com a Bárbara Vitória e a cobertura que nos exige, nos fez aqui esticar essa cobertura e diminuir um pouquinho o tempo do Café com Política, que é o habitual de 40 minutos para aqueles que postulam o Senado em Minas Gerais. Numa próxima oportunidade, a gente ainda vai ouvir o Bruno Miranda novamente, até para que a gente mantenha o critério de isonomia que você, ouvinte, que sabe que é tão importante aqui para a Rádio Super. Candidato, bom dia, mais uma vez, muito obrigado, inclusive pela compreensão da gente ter que diminuir um pouquinho aquilo que a gente tinha previsto de falar com o senhor, mas o momento nos exige isso jornalisticamente falando. Bom dia, sem dúvida alguma, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Estamos aí vivendo uma manhã triste, né? E primeiro prestar toda a solidariedade à família da Bárbara, que Deus possa confortar o coração de todos eles e que nossa polícia civil possa investigar esse crime com toda a celeridade, com toda presteza, para que a gente possa, de fato, ter uma punição severa, a mais severa possível para esse crime tão hediondo. É isso que a gente espera, é isso que a gente falou aqui ao longo da manhã até aqui. Candidato, vamos falar um pouquinho de política. A sua candidatura foi sacramentada muito recentemente e eu queria que o senhor começasse falando pra gente como é que se desenrolou essa candidatura do senhor, que num primeiro momento não vinha sendo tão badalada assim e agora está colocada e está posta. É uma preocupação de que haja um palanque efetivo para o candidato à presidência do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes? Bom, esse é o objetivo principal do partido, do PDT aqui em Minas Gerais, liderado pelo presidente deputado Mário Eringer. Importante colocar, Rodrigo, que eu estou filiado ao PDT desde os meus 16 anos. Eu já tive a oportunidade de ser presidente, vice-presidente do PDT de BH, quando o presidente era o antigo deputado Sérgio Miranda, grande figura. Estou presidente do executivo municipal do PDT. Então a gente tem uma história no partido. O deputado Mário, junto com o presidente Lupe, me procuraram há 2-3 semanas atrás, com foco sempre em viabilizar e melhorar o espaço do Ciro aqui em Minas Gerais. Nosso objetivo sempre foi esse, e me convidando a enfrentar esse desafio, num momento tão importante para a nossa democracia, de tanta polarização, de tanta intolerância política também. Encaro isso como um desafio, talvez o maior da minha vida, mas encaro com muita responsabilidade e gratidão pela confiança, já que estou no partido esse tempo todo e tive, tanto o deputado Mário quanto o presidente Lupe e do próprio Ciro, a confiança necessária para que a gente possa enfrentar esse debate com os outros candidatos e levar a proposta do PDT, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, do Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável para Minas Gerais, dialogando com todos os candidatos. Vereador, estampa hoje aqui a capa do Jornal Tempo, inclusive para quem está na nossa live, estou mostrando aqui exatamente como que fica aí esse tabuleiro político na disputa nacional e na disputa também mineira. E aqui, na chapa de Marcos Pestana, do PSDB, que sai como candidato a governador, aparece a indefinição ainda entre o nome do senhor e o nome do Aécio Neves, do PSDB. Como estão essas conversas? O que tem sido aí discutido por vocês? E como é disputar um cargo desse com Aécio Neves, que é um nome, ainda que muito criticado, um nome muito forte na política? O Aécio tem, obviamente, toda a legitimidade de postular a candidatura ao Senado, a deputado, enfim. Foi governador do estado por 2 mandatos e o PSDB vai definir o futuro do PSDB na sexta-feira, O futuro do PDT está definido, nessa situação. No sábado nós fizemos a nossa convenção e o nome do vereador Bruno Miranda foi referendado pelos convencionais. Então, assim, do PSDB, existe uma sinalização muito forte de que o PSDB irá compor conosco, como na nossa candidatura ao Senado, mas obviamente temos que respeitar o tempo deles e a definição do partido. O Pestana teve na nossa convenção e mais uma vez, de forma muito respeitosa, referendou o apoio também ao nosso candidato Ciro, e a gente está aguardando aí a convenção do PSDB, que é natural, e que naquele momento o Aécio deve se definir, o PSDB deve anunciar oficialmente
os rumos do ex-governador. Essa união PSDB e PDT em Minas Gerais, ela está em vias de acontecer, ainda falta essa convenção do PSDB na sexta que o senhor destacava, candidato. Mas ao mesmo tempo nós temos, como a Thalita levantou, essa hipótese e essa possibilidade de uma eventual candidatura do deputado Aécio ao Senado. Se o PSDB optar por essa candidatura, o PDT sairia da chapa com Marcos Pestana para que o senhor permanecesse como candidato ao Senado e desse esse palanque ao Ciro? Nós estamos trabalhando com a possibilidade de termos um palanque para o Ciro em Minas Gerais. E esse palanque, o palanque do Ciro é o palanque do PDT. Obviamente, se nós tivermos o PSDB conosco, vai ser uma alegria importante para que a gente tenha ainda mais visibilidade. Mas a nossa candidatura, ela independe do PSDB. Ela permanece, então, mesmo que a Aécio resolva ser candidato. Seria numa eventual candidatura avulsa ou o PDT simplesmente deixaria o PSDB? Já se tem essa definição? Não, aí é uma situação que a gente precisa conversar, né, com a direção do partido aqui, inclusive a direção nacional. Mas a candidatura do PDT ao Senado é uma candidatura que está posta. Do ponto de vista nacional, Bruno, em relação à chamada terceira via, né, que ainda não conseguiu emplacar nome do Ciro Gomes, nome forte também na política, figura conhecida, inclusive que nós já recebemos aqui diversas vezes no Café com Política, mas as pesquisas mostram, né, que a população está realmente dividida entre Lula e Bolsonaro. Por que não emplacou a terceira via e ainda dá tempo, politicamente falando? Você acredita, o senhor acredita que há tempo dessa terceira via chegar com a força que precisa? Thalita, existe um trabalho sendo feito de forma deliberada pelos dois polos que disputam hoje a política no Brasil de forma majoritária, vamos dizer assim. Nós temos de um lado Bolsonaro, de um lado Lula. Ambos se retroalimentam, né? Ambos tentam passar para a população brasileira que não há outra opção. Então nós temos que desconstruir isso, né? Eu acho que existe inteligência para além desses dois polos. Eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro não pode perder a oportunidade de conhecer Ciro. Pode até não votar nele, mas não pode deixar de conhecer a história e o trabalho que esse homem já prestou para a sociedade, para a população. É uma pessoa experimentada, inteligente, preparado, tem projeto de país, muito bem fundamentado e estruturado no Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, por que não conhecê-lo? Eu acredito muito. Diante da polarização, dessa intolerância toda que nós estamos vivendo, famílias que não conseguem almoçar um do lado do outro sem brigar por conta de política, que quando as pessoas pararem para pensar, poxa, vamos ver as outras possibilidades, vamos conhecer os outros candidatos, não só o Ciro, outros. E quando conhecerem o Ciro, as propostas e a história dele, pode ser um diferencial, né? A gente costuma dizer na política o seguinte: eleição e mineração só depois da apuração. Então a gente vai com muita humildade até o final, acreditando sempre que é muito possível que a sociedade acorde. Poxa, nós temos outra possibilidade para além de Lula e Bolsonaro. Um país do tamanho do Brasil e da complexidade do Brasil não pode ficar preso em somente duas possibilidades, duas opções. É nessa linha que a gente vai levar. E é para isso também que a gente está disputando o Senado aqui em Minas Gerais, para poder levar esse debate para o Estado. Candidato, a Thalita falou em pesquisa e as últimas pesquisas, por exemplo, do nosso Instituto Data Tempo aqui, mostram que no cenário da pesquisa espontânea, a corrida ao Senado está absolutamente aberta. Na estimulada, não. Inclusive, a gente tem até a figura do deputado federal Aécio Neves liderando, seguido pelo Cleitinho, que ontem foi ungido como o candidato do presidente Bolsonaro. Com esse cenário de uma disputa que ainda se apresenta como aberta, como é que o senhor pretende fazer? Para se tornar mais conhecido. 2, para se diferenciar dos nomes que estão colocados até aqui e que já estão se apresentando para essa disputa há mais tempo. É um desafio, Rodrigo, mas assim, quando a gente tem trabalho prestado, fica um pouco mais fácil. Eu assim queria agradecer muito a oportunidade sempre fui um político mais de articulação e com uma certa descrição, não sou aquele cara de ficar em rede social esbravejando, mas eu tive com 33 anos na Secretaria do Esporte, na gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, ainda jovem. Tive a oportunidade de colocar quase 300 academias a céu aberto espalhadas na cidade, reocupando espaços ociosos, junto com as regionais, espaços que estavam invadidos, degradados, ocupados de forma desordenada, com lixo, com entulho, e a gente reocupou, requalificou e colocou espaço para democratizar o acesso ao esporte. Então a gente tem serviço prestado na cidade, numa secretaria de orçamento enxuto.
quando o prefeito Calil me chamou para ser secretário adjunto de desenvolvimento econômico, nós implantamos um espaço dentro do BH Resolve, a sala para atender o empreendedor de Belo Horizonte, com mais de 15 mil atendimentos por mês para o pequeno empreendedor. Então, assim, a gente tem o que mostrar. Claro, nós vamos precisar da nossa chapa de deputados, né? Nós temos mais de 100 candidatos a deputado estadual e federal e tem capilaridade no estado todo para levar a candidatura do Bruno Miranda para o norte, para o sul, para o centro-oeste, a região metropolitana, para a zona da mata. Então nós vamos utilizar os nossos companheiros do partido, nós vamos utilizar a nossa estrutura e, obviamente, quem mais quiser somar conosco para que a gente consiga dar visibilidade às nossas ideias, né, ao nosso nome e à nossa trajetória, que é de bom trabalho prestado aqui para a cidade de Belo Horizonte, quem sabe, né, se Deus assim permitir, para o estado agora de Minas. Agora, vereador, o senhor fala sobre ser um político mais dos bastidores, né, de não ficar ali esbravejando em redes sociais, mas a gente está num momento em que a rede social cada vez mais está presente, inclusive na política. A última eleição já mostrou isso pra gente e agora a gente sabe também que chega com uma força total. E a gente tem candidatos, inclusive, ao Senado. Vamos citar aqui o Cleitinho Azevedo, que esteve com a gente ontem e que é colocado por muitos, às vezes criticado e às vezes elogiado por esse jeito, mas como um político chamado populista. E aí, com a base nas redes sociais. Com a base nas redes sociais, eleito pelas redes sociais, inclusive, né? E ele fala isso. Não está na hora de começar também a buscar apoio nas redes sociais ou de uma forma para ser mais conhecido? A gente precisa respeitar todos os perfis políticos, né? Embora eu tenha um perfil diferente do Cleitinho, obviamente eu preciso ampliar meu espaço de visibilidade na rede social, né? Mas vai ser ampliado de forma muito natural, como eu não tenho um seguidor artificial ali, né? De forma muito natural e de forma espontânea, mostrando o meu jeito, de forma sem forçação de barra, mostrando o que eu já fiz, o meu trabalho. De vez em quando, nos momentos de lazer, eu pego minha viola, ainda toco uns modão lá, que para quem não sabe, né, na infância e adolescência eu cantei, né, fui cantor de música sertaneja, tinha uma dupla, cantei em circo para 5 pessoas, do mesmo jeito que eu cantava para 5 pessoas no circo, eu cantava, abri o show do Chitãozinho Chororó, do Jean Giovanni também. Então, assim, graças a Deus, durante a minha vida toda eu tive muitos desafios a enfrentar e esse talvez seja o maior, mas não vamos deixar de fazer com um sorriso no olhar, né, de peito aberto e de coração aberto também pro que vier. Vamos falar um pouquinho de proposta agora, candidato. Primeiro, eu queria saber como é que o senhor avalia a representação que Minas hoje tem no Senado. Nós temos atualmente como senadores Alexandre Silveira, que é candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e Carlos Viana, que vai ser candidato ao governo de Minas com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa representação de Minas Gerais no Senado e o que é que o senhor leva como principal proposta, eu diria, de plataforma de campanha mesmo agora pro Senado por Minas Gerais? Eu acho que o senador Rodrigo Pacheco elevou a régua de Minas Gerais no cenário político nacional. É o presidente do Senado, é um mineiro, uma pessoa que eu respeito demais. Nós temos o Alexandre, que assumiu recentemente, e também é uma figura que eu respeito bastante. E o Viana, que, né, eu já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes quando era jornalista e agora está enfrentando, inclusive, um desafio de ser candidato a governador, né? O que eu quero, enquanto senador da República, é defender de forma intransigente, assim, né? Obviamente com articulação que, graças a Deus, eu aprendi na Câmara, né? Conversando com meus pares, conversando com a oposição, conversando com a situação, para trazer recursos para Minas Gerais. Eu acho que, assim, né? Quando você está lá no Senado representando seu estado, você tem que defender seu estado, assim, 24 horas por dia, full time, né? Minas Gerais precisa de mais de investimento, precisa de mais de muita coisa, né? Nós estamos vendo as estradas mineiras aí numa situação de caos, né? A verdade é essa. Então, assim, falta articulação. Hoje nós temos o presidente do Senado que já mostrou que a sua liderança é importante para Minas Gerais, mas eu acredito que eu possa contribuir bastante, sobretudo na busca de recursos federais para Minas Gerais. Um estado que precisa de muito investimento, é um país, né? Não estão falando de um estado simples de se entender, um estado extremamente complexo, com várias potencialidades, mas que a gente lá no Senado vai lutar com todas as forças para defender todo tipo de investimento aqui, sobretudo em infraestrutura, para viabilizar reindustrialização aqui em Minas, para
viabilizar novos empregos. Eu acho que é disso que a gente precisa hoje. O candidato a governador na possível chapa, né, que o senhor vai compor aí, Marcos Pestana, do PSDB. A gente tem o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que é candidato à reeleição. Como que o senhor avalia a gestão dele até aqui? E se eleito senador e o governador Romeu Zema for reeleito, essa relação entre vocês, relação com o Partido Novo? Eu tenho uma relação lá na Câmara Municipal com a bancada do Partido Novo de alto nível, de muito respeito. Assim como respeito também o governador Romeu Zema. Acho que o governador Romeu Zema gravou muito vídeo e fez pouca obra. Acho que precisa melhorar isso. Acho que muito TikTok e pouca entrega. Mas tenho, né, não só por ele, mas pela bancada do Novo na Câmara, e pretendo continuar sempre assim. Minha trajetória na política foi sempre de diálogo e respeito. Então é dessa forma que eu pretendo levar, independentemente de resultado de urna. A gente está conversando com Bruno Miranda, candidato ao Senado pelo PDT, vereador de Belo Horizonte e líder do prefeito Fuad Noman na Câmara Municipal. O senhor falava agora há pouco sobre a importância de trazer recursos para o Estado. Nós vivemos um cenário hoje em que o governo federal diz que não tem dinheiro. Como é que o senhor pretende trazer esse dinheiro, em especial se a gente tiver, por exemplo, uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que é alguém que que pensa no sentido contrário daquilo que o PDT pensa? É um desafio qualquer que seja o presidente que esteja lá. Obviamente, o presidente pensando de forma diferente, a gente tem um desafio adicional. Mas é por isso que a gente precisa ter interlocução no Senado com outras forças, para que a gente possa junto viabilizar os recursos necessários. No parlamento ninguém constrói nada sozinho, né? A gente precisa se articular com outras frentes, com outras forças, com outras bancadas, para que a gente possa ganhar voz, musculatura no debate e conseguir viabilizar os recursos e as pautas que a gente defende. Então, assim, a gente está preparado para o que vier, sabe, Rodrigo? Sempre na esperança de que a gente possa mudar no plano nacional os rumos dessa eleição. O orçamento secreto foi uma coisa que na atual gestão, ele já existe faz tempo, mas na gestão do presidente Jair Bolsonaro, inegavelmente ganhou uma espécie assim de turbina para ser utilizado. E isso tem gerado muito questionamento, inclusive. E o Senado tem se utilizado, inclusive, dessa ferramenta chamada orçamento secreto. O senhor é contra, é a favor, e se eleito utilizaria o orçamento secreto, as emendas do relator, que se transformaram, as reportagens da imprensa mostram isso, quase que num cheque em branco que é dado aos parlamentares para indicar toda e qualquer coisa, e até numa porta aberta para corrupção, de acordo até com o que recentemente, por exemplo, a revista Piauí mostrou? É verdade. A questão do orçamento secreto, ela é uma situação que eu particularmente não abriria, não lançaria mão desse tipo de subterfúgio. O interessante, assim, é que o presidente Bolsonaro a vida toda criticou o aparelhamento do Estado e das estruturas para poder ganhar a eleição. E agora faz a mesma coisa, sabe? Assim, se a gente pegar os recortes, né, os WhatsApps, as mensagens, as notícias que a gente recebia há 4 anos atrás, tudo isso era muito combatido. Mas hoje não, hoje pode, né? Então, assim, é isso que eu já penso, assim, eu tenho uma vida, eu tô a vida toda no PDT, sempre fui de um partido só. Então, assim, eu procuro levar a minha vida pública com coerência. Eu posso até errar em alguns posicionamentos e a gente precisa reconhecer. Mas acho que coerência na política ela é fundamental, né? E eu acho que as pessoas estão atentas a isso, né? Hoje o brasileiro não tem memória curta que tinha. Hoje a informação circula com uma velocidade muito grande. As pessoas buscam na internet as informações de 4 anos, de 5 anos atrás, para poder conferir se o candidato, o que ele falou, ele continua exercendo na prática. Então, assim, vamos ver. Eu fico assustado com a memória, com a mudança de opinião repentina de alguns políticos, assim, em função de momento eleitoral, em função do interesse eleitoral. Mas sabe, há Rodrigo? como manter uma linha, assim, de fato, durante um mandato, vereador? Eu te pergunto porque a política é isso, né? Na verdade, a política é um jogo ali de conversas e de, às vezes, mudança de opinião, até para que você, político,
possa, de uma certa forma, buscar recursos, conversar com outras pessoas de outros partidos. E há conflito de interesse em muitas situações. Há como manter uma linha, de fato, aquilo que você disse hoje, manter durante seu mandato o tempo todo? Ô Thalita, aqueles valores que são inegociáveis, se você tem compromisso de manter, você tem que manter. Mas é claro que mudança de rota, de rumo, de opinião, muitas vezes para negociar uma situação maior dentro do parlamento, isso é necessário. Isso muitas vezes lá na Câmara a gente precisa negociar com as bancadas para a gente poder conseguir avançar em alguns projetos. Isso faz parte do debate e faz parte do debate reconhecer que você é voto vencido e que você precisa de repente dar um passo atrás para poder dar 2 na frente, lá mais adiante. Então, eu tenho compreensão disso tudo. Agora, alguns valores que são alguns valores que precisam ser negociáveis, né? E aí, esses aí a gente tem que levar para a vida, vamos dizer assim. A gente está falando aqui da questão do orçamento secreto, dessa incoerência que muitas vezes acontece na política, que o senhor apontava aqui agora há pouco e que foi trazida a discussão pela Thalita, e eu pergunto pro senhor, não seria uma incoerência, digamos assim, do PDT hoje caminhar ao lado do PSDB aqui em Minas, porque o PSDB durante muito tempo representou algo diferente também daquilo que o PDT, pelo menos do ponto de vista estatutário, do ponto de vista ideológico, pensa? Rodrigo, o PDT e o PSDB têm inúmeras divergências, mas o PDT já apoiou o PSDB aqui em várias oportunidades, né? Eu, enquanto vereador de Belo Horizonte, o PDT aqui apoiou a Anastasia, do PSDB, era bancada de situação na época que o Aécio era governador. Então, assim, aqui em Minas Gerais a gente sempre teve um diálogo com o PSDB, né? Discordamos em inúmeros aspectos do ponto de vista programático, mas convergimos em outros, né? E sempre tivemos uma relação de respeito com o PSDB aqui de Minas. E onde é que existem divergências e convergências entre vocês? A social-democracia do PSDB, que é um espectro político que eu respeite mais, eles têm uma visão de Estado um pouco mais liberal que a do PDT, né? Nós já tivemos enfrentamentos com o governo do PSDB, né? Pensavam em privatizar, por exemplo, a CEMIG, Copasa, alguma estatal, que a gente acha que o Estado precisa estar ali junto, né? Precisa ter controle para não haver corrupção, para não haver aparelhamento, mas o serviço público precisa ser tomado pelo Estado, né? Nós não podemos entregar a nossa matriz energética. Agora, é diferente do que você, por exemplo, você concessionar a empresa, rodovia, pode ser feito, né? Você não está entregando um ativo do Estado, o que mais, né? O que nós temos de mais precioso para a mão do privado fazer o que bem quer com ele. Então, assim, nós temos algumas divergências, mas, enfim, vamos nessa linha. E o principal, o candidato ao governo do PSDB, o Marcos Pestana, já publicamente assumiu por várias vezes que vai votar no Ciro e que vai apoiar o Ciro. Então hoje o nosso objetivo principal é levar o Ciro, dar visibilidade para o Ciro e levar o Ciro para que todos os mineiros e mineiras possam conhecer o seu trabalho, conhecer a sua história, conhecer o Projeto Nacional de Desenvolvimento e quem sabe quebrar essa argola aí da polarização. Lembrando, inclusive, que o ex-deputado Marcos Pestana é do PSDB e o partido dele compõe chapa com Simone Tebet, que é do MDB. Então seria uma infidelidade partidária que ele estaria praticando aí ao apoiar o candidato do PDT, Ciro Gomes. Vamos ver o que isso vai se desenrolar de agora para frente, afinal. O senhor citou aí a questão da privatização das empresas. Hoje, né, Thalita, a pesquisa Datatempo tá apontando que o mineiro, de maneira geral, é contra, né? 62,9% dos mineiros são contra privatizar as estatais. E aí, a gente até comentou aqui que seria um alerta a uma possível reeleição do governador Romeu Zema, né? Que tem no plano de governo e sobre a importância, sobre o desejo de querer privatizar. Se eleito enquanto senador, como que seria essa conversa com o governador eleito ou o governador reeleito? Sim, vamos lutar com todas as nossas forças para que a venda dos ativos do Estado de forma irresponsável não aconteça. Essa vai ser minha missão lá no Senado.
Inclusive, essa é uma condição que muitas vezes está colocada de privatização das empresas estatais no regime de recuperação fiscal, né? Recentemente, agora o Supremo autorizou o governo de Minas aderisse ao regime de recuperação fiscal, a Assembleia não votou. O senhor é favorável ao regime de recuperação fiscal da forma que foi colocado, ou o senhor é contrário, inclusive diante até dessa perspectiva da privatização de empresas estatais? Da forma que foi colocado, não. O Estado precisa ter a condição mínima de prover para aquilo que ele foi, aquilo que ele existe, né? Que de dar suporte ao cidadão nos serviços básicos, educação, saúde, saneamento, investimento, e do jeito que foi proposto o regime de recuperação fiscal, inviabiliza qualquer tipo de investimento e qualquer tipo de apoio do Estado para os serviços básicos do cidadão mineiro. Precisa ser rediscutido e bastante rediscutido. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor conhece o quadro Perguntas Objetivas, Respostas Objetivas, um ping-pong comigo e com a Thalita, combinado? Beleza. Maior desafio da candidatura do senhor? Capilaridade no estado de Minas, que é um país. Palanque para Ciro Gomes. Vereador Bruno Miranda no Senado, o ex-secretário, deputado Marcos Pestana para o governo. Ciro Gomes em uma palavra. Preparadíssimo. Como fica a liderança de governo na Câmara durante a campanha? Já está conversada com o prefeito Fuad, vamos segurar a onda na liderança. O PDT em Minas? Muito bem conduzido pelo deputado, meu amigo, irmão, deputado Mário Eringer. Bruno Miranda por Bruno Miranda. Um cara que quer o bem, trabalhador, corajoso e que está disposto a enfrentar esse desafio aí nesse momento de tanta polarização. Bruno Miranda, vereador de Belo Horizonte pelo PDT, candidato ao Senado pelo partido e líder de governo na Câmara Municipal, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela visita, prazer recebê-lo aqui pessoalmente. Ô Rodrigo, obrigado aí pela visita, pela acolhida, obrigado Thalita. Obrigada a você. Tomara a Deus que a gente consiga fazer uma campanha propositiva, uma campanha levando aí as nossas mensagens ao cidadão de Minas Gerais e que ele possa acolher também a nossa mensagem, né? Estamos entrando com muita humildade, mas com espírito puro para poder discutir Minas Gerais da melhor forma e no maior alto nível. Vamos com fé em Deus que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Ótimo dia para o senhor. Obrigada pela entrevista.